Boa noite. Estamos aqui mais uma vez para dar início à sessão científica do NEISE, sede H. Esta é a nossa quinta reunião. Hoje o tema será a prevalência do síndrome de Ehlers-Danlos hipermóvel na síndrome de taquicardia postural ortostática. Meu nome é Amanda, eu sou do curso de fisioterapia, estou no 4º semestre e serei a apresentadora de hoje. Estou sendo orientada pelo professor Dr. Paulo Raimundo Lopes. Esta aqui é a capa com o título original do artigo. E um pouquinho antes de trabalharmos sobre ele, apresentar ele, eu vou fazer uma breve releitura sobre a CDH e explicar um pouco mais sobre a síndrome postural ortostática, né? A POTS, e suas implicações. Bom, a síndrome de Ehlers-Danlos do tipo hipermóvel, como nós já sabemos, ela é um distúrbio hereditário do tecido conjuntivo que é caracterizado pela hipermobilidade. Mas, além disso, há outros sintomas, como o distúrbio do sono, fadiga, problemas gastrointestinais e a intolerância ortostática, que é o nome mais comum para a síndrome de taquicardia postural ortostática, sigla POTS. Mas o que é a síndrome POTS? Ela é uma forma de desautonomia, um distúrbio do sistema nervoso autônomo, que é o ramo do sistema nervoso que regula as funções que não controlamos conscientemente. Então, a frequência cardíaca, a pressão arterial, regulação da temperatura corporal, tudo isso é controlado por esse sistema. E a POTS, ela está diretamente ligada a ele. Ela afeta o sistema nervoso e isso resulta numa resposta considerada anormal, né, do corpo quando a pessoa se encontra de pé, na posição vertical. Ela caracteriza-se por taquicardia excessiva, na presença de sintomas diários, como tontura, sensação de desmaio, vertigem, náuseas, vômito, sudorese, tremores, fadiga, dor de cabeça, falta de concentração e fraqueza nas pernas. Para um melhor entendimento, nós vamos analisar um exemplo, que é o seguinte: quando uma pessoa saudável ela se encontra de pé, para garantir que haja uma quantidade suficiente de sangue chegando ao cérebro, o corpo ele ativa várias respostas, né, do sistema nervoso simpático e parasimpático, que liberam hormônios para justamente ajudar a contrair os vasos sanguíneos e aumentar a frequência cardíaca. Ou seja, sempre que mudamos de posição, o coração ele altera a frequência e mantém o fluxo do sangue de forma adequada, distribuindo pelo corpo. No caso de pessoas diagnosticadas com POTS, essa regulação ela não funciona. Os vasos eles não respondem de forma eficiente à constrição, no caso, e tem uma dificuldade para manter a perfusão do sangue até o cérebro, ao ficar de pé. E isso resulta justamente na taquicardia compensatória, fazendo com que os batimentos cardíacos eles sejam elevados, bem como a pressão arterial. E assim, quanto mais tempo a pessoa permanece em pé, mais sangue se acumula na parte inferior do corpo. Isso faz com que o sangue tenha dificuldade para chegar nas partes superiores e explica as tonturas, os desmaios, a névoa cerebral e a fadiga. E à medida que o sistema nervoso continua a liberar substâncias como epinefrina e a norepinefrina para contrair os vasos sanguíneos e tentar remediar o quadro, a frequência ela aumenta. E isso causa os sintomas de tremores, batimentos cardíacos ou arritmias. Bom, por razões pouco claras que podem diferir de pessoa para pessoa, alguns indivíduos com POTS podem desenvolver hipotensão, né, que é a queda da pressão, ao estar de pé por um período prolongado, e outros podem desenvolver um aumento da pressão arterial, quando de pé também. Os sintomas surgem devido a 3 principais fatores:
quantidade baixa de sangue na circulação, acúmulo excessivo de sangue abaixo do nível do coração e níveis elevados de hormônios, justamente a epinefrina e a norepinefrina. Os sintomas da POTS, eles pioram quando a pessoa se encontra em um ambiente também quente ou em dias de calor extremo, já que o calor ele provoca a vasodilatação, especialmente nas extremidades, como o braço, perna e também a pele, e isso reduz o retorno venoso ao coração. O corpo tenta compensar essa queda com um aumento da frequência cardíaca, e isso já é um problema para quem tem POTS, então agrava muito mais os sintomas. Ao ficar muito tempo em pé, quando parado em pé por muito tempo, o sangue ele vai se acumular nas extremidades pela ação da gravidade. E isso causa a queda na pressão cerebral e leva aos sintomas de fraqueza, visão turva. A ingestão também insuficiente de líquidos e sais ou o jejum influenciam na piora dos sintomas. A hidratação e o sal, como nós sabemos, são fundamentais para manter o volume adequado, e sem isso, o volume circulante diminui, agravando também a dificuldade do corpo em manter a pressão regulada. Bom, sobre o estudo. Quanto ao estudo, ele foi realizado por 7 autores, né? Eles especializados nas demais áreas de ciências neurais e comportamentais, medicina, genética e genética molecular. E ele foi um artigo publicado em 2020 pela Sociedade Internacional de Neurociência Autonômica, INAS, na mesma revista, na revista Neurociência Autonômica Básica e Clínica, da edição daquele ano. E sobre o objetivo do estudo, o artigo ele ainda introduz a estimativa de que, segundo estudos anteriores, 2/3 dos indivíduos com SED possuem intolerância ortostática. E mais, o objetivo dele foi investigar a prevalência da SED-H utilizando critérios diagnósticos atuais estabelecidos sobre uma grande amostra. Então, assim, antes desse estudo, haviam sido realizados outros para investigar a relação da POTS com a SED-H. No entanto, eles não seguiam nenhum critério estabelecido, o que acabava tendo uma alteração nos resultados, porque a pessoa que participava da pesquisa, ela não tinha o diagnóstico do tipo hipermóvel. Ela só sabia que era sediana. Então, isso também afetava na coleta de dados. Ele foi, quanto à metodologia, esse foi o primeiro estudo transversal, né, a avaliar a prevalência da SED-H em uma grande amostra de participantes, e usaram os critérios diagnósticos atualizados de 2017. Tendo isso em vista, a amostra que eles utilizaram foram de 100 pessoas com POTS, que foram recrutadas em uma conferência internacional de desautonomia que ocorreu em 2018, nos Estados Unidos. E elas preencheram inicialmente um questionário de comorbidades e agendaram o retorno para uma segunda etapa de pesquisa, que era basicamente a análise de exames já existentes, já realizados em mãos deles, né? E dessas 100 pessoas que inicialmente se propuseram a participar da pesquisa, só 91 continuaram, né? As avaliações, elas seguiram a lista de verificação do diagnóstico de SED, que tinham como os principais critérios a hipermobilidade articular generalizada, utilizando a pontuação de Beighton, características sistêmicas e histórico familiar, e a ausência de critérios de exclusão. O primeiro critério, ele incluía a escala de Beighton e 5 perguntas para avaliar a hipermobilidade articular, além do uso de goniômetros por todos os avaliadores para confirmar o grau de hiperextensão articular. O segundo critério, eles analisaram características da pele, casos de histórico familiar, a presença de dor crônica e a instabilidade articular. O último critério, ele foi o critério de exclusão, que era justamente para descartar outros tipos de SED, além de outros distúrbios do tecido conjuntivo
e doenças neuromusculares, onde os médicos eles fizeram uma análise de exames mais criteriosos que os pacientes já possuíam e foram até a entrevista com eles em mãos, né? No que diz os resultados, houve uma tendência para maiores pontuações totais e de intolerância ortostática em 7 anos. 31% dos pacientes avaliados tinham CDH e outras 24 tinham hipermobilidade generalizada, o que levava um total de 55%, indicando que eles tinham prevalência da hipermobilidade articular, né? E a taxa de SED nessa pesquisa foi maior do que as estimativas anteriores, nas análises das pesquisas anteriores, que estimavam que entre 26% a 49% das pessoas com POTS tinham o diagnóstico de SED, mas ainda assim eles não tinham uma classificação específica. Então, o estudo ele serviu para você encontrar realmente a prevalência real. Na tabela 1, o artigo traz que dos 91 participantes da pesquisa, 93% eram mulheres, né? 96% eram caucasianas e tinham uma idade entre 14 e 59 anos, uma média de 26 anos no geral. Já na segunda tabela, a gente observa que 50 pessoas preencheram o critério 1 para hipermobilidade articular generalizada e desses participantes, 45 foram positivos para o critério com base apenas no ponto de corte de Beighton, para a própria faixa etária. Também tivemos 5 participantes com idades entre 18 e 31, que pontuaram 4 de 9 na escala Beighton e ganharam um ponto extra por meio do questionário de 5 pontos para avaliar a hipermobilidade articular. No geral, com base nas avaliações médicas, 28 participantes cumpriram todos os critérios para a CDH. Mas então fica o questionamento: qual é a relação entre as duas, SED e POTS? O artigo ele traz que, apesar de existir uma associação clínica estabelecida, ainda não está claro se há alguma fisiopatologia que conecte ambas. Eles citam a teoria de que essa associação se dá pela frouxidão generalizada do tecido conjuntivo, presente na sede, que aumenta a complacência vascular e leva, né, à vasoconstrição insuficiente quando o indivíduo se encontra de pé e predispor a PETs, a POTS. Além disso, ocorre também uma prevalência aumentada de neuropatia de fibras pequenas na CDH, e isso contribui para a disfunção autonômica. No entanto, ele dá ênfase que a teoria ainda não foi comprovada. Então, como conclusão, né, nós observamos que houve uma tendência para maiores pontuações totais e de intolerância ortostática em pacientes sedianos ou do espectro de hipermobilidade, sendo que 31 dos participantes foram avaliados com SED do tipo hipermóvel e os outros 24% tinham hipermobilidade articular generalizada. E isso leva à análise de que mais da metade dos participantes da pesquisa indicaram uma alta prevalência de hipermobilidade articular. O artigo ele também deixa bem claro que a taxa de SED nessa pesquisa foi maior do que as estimativas anteriores, e porque elas estimavam que a prevalência, né, era em torno de 26% a 49%, e os participantes não tinham uma classificação clara, não havia uma estimativa relacionada somente ao tipo hipermóvel. Então, nós vemos que esse artigo ele foi muito importante para chamar a atenção sobre a necessidade de investigar com mais rigor e especificidade a relação entre as duas síndromes, já que mais de 50% da amostra apresentaram o diagnóstico, e também ele demonstrou que, sim, pacientes sedianos eles podem apresentar ou desenvolver ao longo da vida a POTS, mesmo que ainda não tenham uma explicação conclusiva. É isso. Muito bom, Amanda. Sendo um trabalho que fala sobre prevalência,
todo e qualquer trabalho hoje que saia sobre prevalência de CDH já tem alta relevância por si só, porque, como a gente sabe, ainda há uma grande discussão se a CDH é, de fato, uma doença rara ou não. O dado tradicional que está valendo hoje, que está lá na Sociedade Internacional de Ehlers-Danlos, fala ainda de 1 a cada 5.000 a incidência de prevalência de casos de sede hipermóvel, ainda que no mesmo site diga que há alguns estudos que apontam uma relação muito menor, de 1 para 300, 1 para 500. No outro dia eu entrei lá, já tinha mudado de novo. Então, toda vez que sai algum dado sobre prevalência, ainda que seja local, eles são importantes para fazer essa revisão. Como agora está tendo um novo consenso, né? Porque saiu um em 2017, teve um outro em 2020 e agora para 2026 deverá sair um novo consenso. Os pesquisadores do mundo todo que participaram dos anteriores e mais alguns novos estão se reunindo para fazer essas reavaliações e introdução de novos critérios, porque ainda continua sem base genética definida, ainda que se saiba que esteja mais comprovado do componente hereditário da síndrome de Ehlers-Danlos hipermóvel. Essas questões desses sintomas associados, como a desautonomia, a POTS, a síndrome de ativação mastocitária, tudo isso ainda não foi incluído como critério diagnóstico. Se vocês forem olhar lá o que é hoje utilizado para diagnóstico, aquele questionário que está na mesma sociedade de Ehlers-Danlos, vocês vão verificar que isso não está lá constando como critério diagnóstico. Mais e mais estudos como esse que foi apresentado hoje têm demonstrado essa estreita relação. Então, pessoas que têm síndrome de Ehlers-Danlos apresentam, sim, muitos sintomas associados à desautonomia, que por si só é uma coisa que deixou de ser estudada, foi um tema de grande relevância, de muito estudo, há umas 3 décadas atrás. Depois isso meio que caiu no limbo, não sabemos bem por quê, ainda que o termo não tenha sido modificado, então não foi uma questão de mudança de nomenclatura, não, simplesmente pararam de estudar nessa área, não sei por quê. E esse tema foi trazido à tona de novo quando começaram os estudos mais aprofundados, que aí são bem recentes, eu diria assim, da última década para cá, com relação à síndrome de Ehlers-Danlos. Porque se verificou desde o início esta associação, que não era uma coisa extemporânea, mas era uma coisa muito corriqueira, que pessoas com síndrome de Ehlers-Danlos hipermóvel apresentavam tanto sintomas de desautonomia, como essa síndrome de postural ortostática, como a síndrome de ativação mastocitária, ou ainda processos alérgicos que poderiam ser relacionados a isso, fora as outras questões, como a superposição de sintomas, por exemplo, de fibromialgia, que é uma coisa que ainda permanece sendo utilizada como critério, como diagnóstico, né? Se dá como diagnóstico que a pessoa tem fibromialgia, mas hoje, dentro dos pesquisadores de Ehlers-Danlos, tem se pensado se a fibromialgia, na verdade, não é um dos tipos, e provavelmente o hipermóvel, da síndrome de Ehlers-Danlos, né? Então, eu creio que para a publicação, para a publicização, né, para a popularização do tema, ter um dado, assim, que é um estudo de prevalência realizado com pacientes, bastante criterioso, está bem feitinho esse estudo, se apresentar esses dados e falar, olha, nesse estudo, apresentar o estudo, eu acho que seria interessante com os dados que tem lá, tantos por cento, eu acho que isso já é interessante, e principalmente botar essa listinha de sintomas que são claramente utilizados, que claramente caracterizam a síndrome postural ortostática. Então, minha sugestão é essa, que faça ele focado entre o estudo de prevalência, falando sobre a POTS na CDH, mostrando que não é uma coisa comum e dizendo quais são os sintomas. E para o primeiro post relacionado a esse tema, eu acho que é importante. E aí, obviamente, já em sequência, eu acho que vocês já podem, você e a Amanda, já se debruçarem sobre as questões da desautonomia, que vão ampliar mais ainda o leque. Botar tudo numa publicação só é muita informação que talvez ajude pouco.
Porque muitas vezes a pessoa pode chegar à suspeita, porque há muitas pessoas que não sabem, né? Mas a pessoa acha que teve já uma suspeita de síndrome de Ehlers-Danlos porque ela tem hipermobilidade. E até o momento, o único diagnóstico que ela teve foi de hipermobilidade. Isso já foi verificado junto a um ortopedista, a um fisioterapeuta, a um reumatologista, alguém já detectou e já disse, olha, você é hipermóvel, sua articulação é hiperextensível. Se essa pessoa que já sabe que é hipermóvel verifica que ela também apresenta aqueles sintomas associados à POTS, aí ela pode começar a desconfiar que ela pode ser uma pessoa com síndrome de Ehlers-Danlos hipermóvel. E aí eu acho que fica a sugestão, inclusive, de indicação médica. Qual médico que ela deveria ir? Então, após a avaliação de hipermobilidade junto ao fisioterapeuta, que se recomenda que essa pessoa vá a um cardiologista e um neurologista, no mínimo, né? Para começar a investigação dessas outras questões associadas. É a minha sugestão. Quem mais? Sugere alguma coisa? Arrasou. Oi? Arrasou. Valeu. A sessão científica de hoje fica por aqui. Agradecemos sua presença. Acompanhe-nos nas redes sociais neise.neb.br, que é o nosso site. No Instagram, @neise_sede e no YouTube, Neise em Sede. Essas sessões ocorrem com o apoio da Universidade do Estado da Bahia e da Associação Brasileira de Pessoas com Síndrome de Ehlers-Danlos e Transtorno do Espectro de Hipermobilidade. E por fim, mas não menos importante, inscreva-se no canal, deixe seu like e ative o sininho para não perder as próximas sessões científicas.